Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. Falamos direto da Secretaria da Fazenda do município de Feira de Santana com o competente secretário Expedito Eloy, ele que tem tido uma missão muito difícil e que tem sido responsável pelo sucesso do governo Zé Ronaldo de Carvalho, que tem feito, mesmo diante de toda a crise, mantido o governo funcionando com esse alto índice de aprovação. Como é que está, meu nobre secretário, o andamento de IPTU, como é que está o índice de aprovação, de pagamentos, de inadimplência? O que está acontecendo, Paulo, é que o índice, a gente sempre divulgou, não é novidade, que a gente tem um índice de inadimplência que gira em torno de 45%, naturalmente 55% de adimplência. A informação de que a prefeitura vai negativar, vai apontar em cartório e, consequentemente, escrever no Serasa uma quantidade relevante de contribuintes, não diz respeito a contribuinte com débito de 1 ano, nem com débito de 2 anos. A gente está escrevendo e enviando para o Serasa contribuintes que devem, no mínimo, 4 anos. E, em média, contribuintes que devem há 10 anos ou nunca pagou IPTU. Há um número muito grande de contribuintes que residem em ruas elitizadas, em imóveis imponentes, que jamais pagou IPTU no município de Feira de Santana. Então, observe, se a gente está inscrevendo no Serasa contribuintes que devem de 4 a mais anos, não tem qualquer relação com a lei do IPTU de 2013, que passou a vigir em 2014. É bom deixar claro também, é importante que a sociedade saiba que desde 2001, Paulo, a gente vem fazendo um trabalho de notificação, né, de solicitação, pedindo a presença do contribuinte para encontrar uma solução para a pendência, mas a maioria deles sequer comparece aqui para uma satisfação, comparece aqui para uma negociação. Então, hoje já não é mais uma obrigação. Essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Tribunal de Contas dos municípios é recorrente, né? Chegam a nos taxar de preguiçosos, que não se explica se tem uma dívida ativa numerosa como é a nossa, e a gente sequer consegue cobrar um pouco mais que 0,5% ao ano dessa dívida. Secretário, esse índice de inadimplentes, se todos pagassem, nós tínhamos uma arrecadação equivalente a quanto aproximadamente para a prefeitura aplicar em benefício em Feira de Santana? Nossa arrecadação de 2015 ela ficou perto de 50 milhões, eu me refiro à receita. Se acrescentar a dívida ativa aí cobrada, é bom deixar claro, uma boa parte dos telespectadores entendem isso, mas um segmento não entende também, voltar a explicar. Dívida ativa é aquele débito que, na relação sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo, o município. Sujeito passivo, quem deve. Então, quem está devendo ao município se registra na dívida ativa. Por exemplo, IPTU ou qualquer outro tributo vencido até 2015 e não pago, está na dívida ativa. Então, o IPTU de 2015 pago em 2016 é dívida ativa, não é receita. Mas se referindo exclusivamente à receita, deixando de lado a dívida ativa, cobramos em torno de 48, 49 milhões em 2015. Então, se a gente tem uma adimplência aí de 55 e 45 de inadimplência, a gente até pode concluir que cobraríamos entre 85 e 90 milhões se não houvesse a inadimplência. A inadimplência é uma ocorrência de natureza nacional. E a gente até entende que a nossa não é tão grande comparada a outros municípios do mesmo porte, Feira de Santana. Essas pessoas que estão inadimplentes, secretário, o que é que tem que fazer? Vai ter descontos vindo aqui à secretaria para não ter o seu nome negativado? O senhor enviou alguma carta para eles? Foram notificados
primeiro, o senhor está se vendo, é o último recurso por parte da Secretaria para que esses inadimplentes possam comparecer aqui a Cefaz? Olha, Paulo, desde 2001 a gente vem convocando esse pessoal. Né? Na linha do tempo a gente chegou à conclusão que os contribuintes que pagam em dia são sempre os mesmos. Os que atrasam são os mesmos. E a gente tem que dar uma satisfação também a quem paga em dia. Não é verdade? Observe, quem é que paga em dia, que gosta de ter informação de que o município deu anistia? Tem gente que se sacrificou, tem gente que usou até limite de cheque especial para pagar o tributo em dia e, de repente, 1, 2 anos depois, entende que a prefeitura está abrindo mão de encargos para contribuinte que não tem como hábito pagar em dia. Então, premiando o inadimplente, em prejuízo ao adimplente. Então, a gente volta e coloca... Há contribuintes aí que já recebeu até 30 notificações e rasga, já conhece a notificação da Prefeitura de Cobrança, e rasga sem procurar ver qual é o conteúdo. Então, já acostumado de sabendo de que não vai haver restrição em função da pendência, ele fica indiferente. Naturalmente que a gente não pode generalizar isso, não é? Mas é uma resposta que a gente dá a algumas críticas que a gente tem recebido com relação a essa questão. Em matéria tributária, principalmente tributária, nós sempre estivemos, estamos e vamos estar permanentemente reféns da lei. Então, de qualquer maneira, a lei não prevê que se use critérios diferenciados para a cobrança do IPTU. O IPTU está no Código Tributário Nacional, que a base de cobrança do IPTU é o valor venal. A gente discute isso. Entretanto, a Prefeitura identificou o valor venal dos imóveis em 2013 e praticamente reduziu pela metade esse valor para cobrança com a lei de 2014, excluindo aí alguns casos de condomínios, principalmente horizontais. Então, de qualquer sorte, é bom deixar claro, a pergunta é bem oportuna, porque a gente vem falando muito a respeito disso já há uns 10 dias, e ela é feita agora pela primeira vez. O município está com anistia de juros, multa e honorários advocatícios para quem paga o IPTU até o final de dezembro. Então, o que é que acontece? Há débitos de R$ 10.000, que pode ser pago por 3.500. Claro que não são todos, mas como essa primeira leva se refere a devedores antigos, que devem, em média, 10 anos, não é contribuinte que só deve 2014, nem 15, nem 16. Por exemplo, para lhe dar uma ideia, o contribuinte que deve 14, 15, 16 não está nesse processo. Está nesse processo contribuintes que devem, em média, 10 anos. Tem uma boa parte de contribuintes nunca sequer pagou IPTU. Então, é muito importante que, antes de se criticar, que alguém se coloque no lugar da gente. Hoje não é mais uma obrigação, é também uma necessidade. Né? A dificuldade ela não é específica para o segmento A ou para o segmento B. Hoje a dificuldade é para todos, não é? Quando se refere a finanças públicas, ela é extensiva a 100% dos municípios brasileiros. Naturalmente que em alguns municípios a dificuldade chegou antes, e as dificuldades para outros municípios chegaram depois. Mas o objetivo concreto é que hoje alcança 100% dos municípios brasileiros. E o próprio Tribunal de Contas e o Conselho Nacional de Justiça entendem que isso é por culpa do próprio município, que fica indiferente à cobrança da sua dívida ativa. Então, a gente volta a deixar claro, o que torna o débito, em muitas oportunidades, impagável, é a acumulação de encargos, juros, multas, honorários. A gente está excluindo todos esses acréscimos para o contribuinte que está a dívida dele até o último dia útil do exercício em curso, até o último dia útil do ano de 2016. A TV Galera agradece o esclarecimento de Expedito Eloy. Quem quiser que coloque sua barba de molho. Qual o prazo que o senhor já vai encaminhar para encerrar essa entrevista esclarecedora para os contribuintes? A partir de que data o senhor vai negativar todas essas pessoas que estão inadimplentes? E após estar inadimplente, vai poder negociar? Observe, você acha que está... Perderá o desconto? A lei do benefício ela está em vigor até o final desse ano, até o final de dezembro. É importante que o contribuinte não deixe para o último dia, não é verdade?
ele vai ter mais dificuldade de acesso, não obstante, até o DAM hoje, o documento de arrecadação, ele pode tirar na internet com os benefícios já estipulados em lei. E com relação a essa questão da negativação, existe um processo de registro via internet. O Serasa emite uma nota, dá 10 dias ao devedor para se manifestar. O devedor, se porventura, por mais cuidado que a gente tenha, por mais saneamento e depuração que seja feita no cadastro, a possibilidade de equívoco existe, né? Em qualquer campo do comportamento humano, isso pode acontecer. Então, ele tem 10 dias para se manifestar, né? A gente sabe que existem muitos imóveis que o contribuinte vende, não vai a cartório fazer a transferência da propriedade, ele, de fato, não é mais proprietário do imóvel, mas se não se resiste uma escritura em nome do novo proprietário, ele continua sendo proprietário de direito. Aí termina numa situação desse, ele envolvido com o Serasa. Então, ele vai ter 10 dias para se manifestar e o município vai analisar caso a caso. Com relação à questão de que o expedito é responsável pelo sucesso do prefeito em absoluto, pelo contrário, é uma gotazinha no processo. O que a gente busca é trabalhar com a equipe comprometida, né? A gente quer deixar claro para o contribuinte que, eu digo com a pureza da alma, a gente não toma uma atitude dessa com prazer, a gente toma sofrendo. Não é à toa que a gente levou 16 anos para adotá-la. Então, a gente pede que o contribuinte compreenda, a gente se coloca no lugar do contribuinte, mas a gente pede que ele se coloque no lugar da gente também, né? Não obstante, haja necessidade do município para arrecadar, o custo do município desse é muito alto. Querem saber o custo do município de Feira de Santana? É só olhar o orçamento de despesa, é o custo do orçamento de Feira de Santana. Então, a gente, para bancar um orçamento desse, a gente tem que ter a nossa receita. E a gente não pode ficar indiferente à cobrança. Os próprios organismos de controle externo estão nos fiscalizando com relação a isso. Se a gente continuar sem nenhuma providência com relação à cobrança da dívida ativa, a qualquer momento o próprio prefeito pode estar respondendo o processo. Caldeirão, 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 Paulão.